A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus, aleluia, louvado, exaltado e glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus, que é fiel em todo o tempo, glória a Deus. A palavra de hoje é em Marcos, capítulo 9, versículo 14, que fala sobre a cura do menino endemoniado. E diz assim: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Quem é que discutes com ele? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele respondeu-lhes e disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Traze-me. E trouxe-lhe. Quando viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus, quantas são as pessoas que hoje estão vivendo situações como vivia este menino? Quantas são as pessoas que estão sofrendo, estão padecendo? E a gente vê, glória a Jesus, a cada dia a pessoa se acabando naquela luta, naquela peleja, com aquela doença, com aquela enfermidade. Muitas vezes vai para o médico passa os remédios, medicamentos, e a cada dia a pessoa piora, vai como estava esse menino, definhando, se acabando, glória a Jesus, aleluia, numa situação difícil. E muitas vezes nós temos olhado com olhares tão diferentes do olhar de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós temos olhado e realmente temos aceitado ali a situação. Muitas vezes a pessoa fica dopada 24 horas por dia e ela tem se acabado naquela situação. Dia após dia ela vai se acabando, quando na verdade a luta ela não é física, não é uma doença normal, aleluia, mas é alguma, glória a Jesus, enfermidade espiritual, é algum mal espiritual atormentando a pessoa, deixando a pessoa atormentada, deixando a pessoa sem comer, sem dormir, sem beber, angustiado, entristecido de dia e de noite, e muitas vezes se olha e se diz, não se tem mais o que fazer. E quando a gente olha para uma situação e a gente diz, não temos mais o que fazer, não sabemos mais o que fazer, nós estamos entregando, glória a Jesus, se entregando àquela situação, glória a Jesus. Jesus, glória a Deus,
ele fala, glória a Jesus, algo muito tremendo nesta palavra. Quando aquele pai pergunta, tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então Jesus, ele diz para aquele pai, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Ele responde, tudo é possível ao que crê. E aquele que crê, meu irmão, ele vê a libertação. Aquele que crê, ele vê, glória a Jesus, o poder de Deus se manifestar, glória a Deus. A palavra de Deus também em Efésios, capítulo 6, versículo 12, vai nos dizer, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos, nós temos que pedir discernimento, entendimento ao Senhor, para a gente entender quando a situação é espiritual, para que a gente possa orar, repreender o mal e o milagre acontecer e as pessoas serem libertas. Muitas vezes nós estamos olhando com olhares carnais, achando, glória a Jesus, aleluia, que aquela pessoa está assim, por isso, por aquilo, porque não se esforça, e começa a arrumar desculpa, e a cada dia o inimigo vai ainda mais tomando posse, e acabando a vida da pessoa, glória a Jesus, aleluia. Mas aonde o Senhor Jesus, ele chega, a libertação acontece. Jesus chegou naquele lugar, glória a Deus. E quando, glória a Jesus, a palavra de Deus diz que logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele disse, eu creio, mas ao mesmo tempo ele disse, ajude a minha incredulidade. Aquele homem já tinha sofrido tanto, enfrentado tanta dificuldade com aquele filho. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é pai, quem é mãe sabe que muitas vezes, se a gente vê um filho sofrendo, a gente preferia ser nós que tivéssemos sofrendo a dor daquele filho. E esse pai, ele não suportava mais. Esse pai, ele com lágrimas, ele clamando a Jesus com lágrimas. Ele disse, eu creio. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele disse, Jesus, eu não sei mais o que fazer. Glória a Deus, aleluia. Já tantas coisas, tantas dificuldades, mas ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a situação daquele menino, ele repreendeu o espírito imundo, glória a Deus. Ele disse, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele, glória a Deus. E aquele menino, glória a Deus, a palavra de Deus diz que ele clamando e agitando com violência, ele saiu, e então ficou o menino como morto. Glória a Jesus, de tal maneira que muitos diziam que estava morto, mas Jesus tomou ele pela mão e ergueu e ele se levantou. Glória a Jesus, aleluia. Porque onde Jesus chega, igreja, tem libertação. E nós precisamos, glória a Deus, aleluia, parar, irmãos, de criticar tanto, de apontar tanto. Muitas vezes a gente vê as pessoas numa situação como estava esse menino, não exatamente nessa situação, mas muitas vezes a gente vê a pessoa apegado aos vícios, apegado ali a tantas coisas que faz eles sofrer, faz eles padecer, que a cada dia tem matado eles. Glória a Deus, a pouquinho vai matando. E muitas vezes a gente não olha com olhar espiritual para orar pelaquela pessoa, para no momento, na ocasião que o Senhor preparar, a gente chegar ali, glória a Deus, falar de Jesus para ela. No momento, na ocasião em que Jesus preparar, né, o momento que a pessoa pedir, a pessoa colocar ali, né, glória a Jesus, a pessoa diante de oração, orar, clamar ao Senhor Jesus pela vida dela. E é o que nós precisamos fazer. Quantas pessoas estão sofrendo, padecendo, porque estão aprisionados. Aleluia. Estão aprisionados por forças malignas, estão aprisionados
Glória a Deus, aleluia, ali naquele mundo espiritual de derrota, de glória a Jesus, aleluia, de vícios, glória a Jesus, muitas vezes estão sendo vítimas de maldições hereditárias, glória a Deus, estão sendo vítimas de trabalhos espirituais que têm acabado com a vida das pessoas, glória a Deus. E muitas vezes, ao invés de a gente orar, dobrar o nosso joelho no chão, interceder ao Senhor Jesus por essas vidas, a gente aponta, olha, vive nessa vida aí porque quer, tinha casa, tinha emprego, tinha família, tinha esposa, tinha filho, preferiu viver nessa vida. Irmãos, eu acredito de todo o meu coração que jamais a pessoa que tem uma vida, tem uma casa, tem uma família, ela vai preferir viver uma vida de derrota, viver uma vida, irmãos, aonde ele é humilhado, maltratado, aonde vive ali jogado, como se não fosse um ser humano, aleluia. Eu acredito que sempre por detrás dessa situação tem algo espiritual aprisionando as pessoas. Nós precisamos, irmãos, julgar menos e orar mais pelas vidas que estão aprisionadas com as forças malignas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor a cada dia, acabando com a vida delas. Nós precisamos julgar menos e orar mais, interceder, clamar ao Senhor Jesus pela vida das pessoas, independentemente, irmãos, de ser nossa família ou não. Nós precisamos olhar com um olhar de amor, nós precisamos olhar, irmãos, com um olhar de compaixão, glória a Deus. Nós precisamos olhar e se colocar no lugar daquelas pessoas e imaginar, e se fosse meu filho, o que eu gostaria que a pessoa que estivesse na minha posição, ela fizesse pelo meu filho. E se fosse o meu esposo, o que eu gostaria que a pessoa que está na minha posição fizesse pelo meu esposo. E até mesmo e se fosse eu, o que eu gostaria que aquela pessoa fizesse por mim. Porque a palavra de Deus, ela nos instrui a fazer aos homens aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. E muitas vezes nós somos tão ingratos, a gente passa, a gente vê a pessoa caído naquela situação terrível, naquela situação, aleluia, onde a gente deveria olhar com outros olhos, nós que somos servos de Deus, e a gente olha com um olhar de desprezo, passa de longe. Louvado seja o nome do Senhor, enquanto a pessoa está se acabando nos vícios, no adultério, na prostituição, na vida de derrota, glória a Deus. A gente olha e diz, tem jeito para esse aí, mas não. Muitas vezes, aleluia, essas palavras saem da boca dos servos de Deus, que conhecem a palavra que Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. E ao invés de a gente falar de Jesus, que Jesus salva, que Jesus liberta, ao invés de a gente levar uma palavra, glória a Deus, de fazer uma oração, repreender aquele mal, aquela obra contrária que está na vida daquela pessoa, a gente age com a carne, achando que tudo aquilo ali é porque a pessoa quer, e ainda cutuca a outra assim, e diz assim, ó, tá vendo essa pessoa aí, ó? Essa pessoa aí um dia estudou comigo. Olha, tá vendo essa pessoa aí? Um dia essa pessoa trabalhou comigo. Tá vendo essa pessoa aí? Ó, um dia ela foi meu chefe. Tá vendo essa pessoa aí? Ó, foi meu professor. Foi isso, foi aquilo. Mas não entende, não compreende, não se compadece, não tem compaixão da situação que a pessoa está ali. E em tudo que a gente faz isso, irmãos, nós estamos criticando, julgando, apontando. Caiu nessa vida porque quis, caiu nessa vida, não sei o que e tal, e fala um monte de besteira, perdendo tempo, ao invés de dobrar os joelhos no chão, interceder e apresentar a vida da pessoa a Deus, porque a palavra de Deus, ela nos diz que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, se essa palavra, ela fala em Efésios, está nos dizendo para nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que nós
venhamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí está dizendo pra gente, glória a Deus, que a gente não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Então a gente vai entender, compreender que essas situações, elas são espirituais, elas acontecem porque a pessoa, de repente, pode até ser que ela não vigiou, que ela caiu, glória a Deus, aleluia, no laço do inimigo, que ela não se revestiu das armaduras de Deus. Quanto tem, né, que um dia já pregaram tanto na casa do Senhor, já louvaram, já estiveram à frente no ministério e hoje estão numa situação difícil, certo? Tá certo. Você tem toda a razão de falar, foi porque não vigiou, foi porque não se revestiu das armaduras de Deus. Mas, irmão, se a gente olhar para aquela pessoa e a gente achar bom aquela situação que ela tá vivendo, porque ela não vigiou, a gente é pior do que ela. Glória a Deus, aleluia. A gente tem que guardar o nosso coração, irmãos. A gente tem que se compadecer das pessoas, glória a Deus. A gente tem que olhar para as pessoas com olhar de amor. Quando aquele filho pródigo, ele voltou para casa, o pai, ele não foi passar em rosto, tudo quanto, meu filho, voltou para casa, nos tantos soube vir para casa. Eu te avisei, bem feito para você. Você gastou tudo que tinha, passou necessidade, gastou o meu dinheiro, que ainda não era herança, que eu não tinha morrido. Bem feito que você sofreu para você aprender. O pai fez isso? Não fez, irmãos. Ele já tinha tudo preparado, uma roupa, um bezerro cevado, um anel, um sandália. E quando aquele filho chegou, ele só o abraçou, o beijou e foi comemorar. O ser humano precisa amar mais, julgar menos, ser menos vingativo. Louvado seja o nome do Senhor, porque há muitas pessoas, como estava esse menino, sofrendo, padecendo, aprisionado, glória a Jesus, aleluia, no mal, sofrendo, glória a Jesus, aleluia. E a palavra de Deus vai nos dizer, meus amados irmãos, glória a Deus, que Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus olhou para aquele menino, glória a Deus, aleluia. E Jesus perguntou, há quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir, mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Quantos são, irmãos, que muitas vezes o inimigo tem lançado eles no álcool, muitas vezes tem lançado ele nas drogas, muitas vezes tem lançado ele nas dívidas, muitas vezes tem lançado eles no adultério, muitas vezes tem lançado eles na prostituição e assim por diante. Glória a Jesus, aleluia. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então eu quero te dizer nesta noite, pai, mãe, irmão, glória a Jesus, filho, que hoje vê seu pai vivendo numa situação difícil, glória a Deus, também que isso acontece. Do mesmo jeito que tem pais intercedendo por filhos, tem filhos também intercedendo por pais. Então, diante desta palavra, eu quero te dizer para você não desistir de orar pelaquela pessoa que está numa situação parecida com a desse menino. Eu quero te dizer para você não parar de acreditar, de confiar que o dia da libertação daquela pessoa vai chegar, porque a palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, glória a Deus, que aquele pai, aleluia, ele já tinha levado, e este onde quer que o apanha despedaça, e ele espuma, arranja os dentes, vai defiando. E eu disse aos seus discípulos que eu expulsasse, mas não puderam. Não era a primeira vez que aquele pai buscava uma ajuda espiritual para aquele filho. Ele já tinha ido buscar com os discípulos e ali ele foi buscar com o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então não desista, não pare de orar, não pare de confiar, não pare de apresentar a Deus, não pare. Continue orando, buscando pela salvação daquele que está semelhantemente a este menino, porque o dia da libertação chegará, o dia da vitória chegará, porque esse Deus que nós servimos, ele é fiel e ele liberta. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, a tua palavra nesta noite nos fala
que se podemos crer, tudo é possível ao que crer, Pai. Através desta palavra, meu Deus e meu Pai, vem, Senhor, aumentando a nossa fé, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vem, Senhor, ajudando, meu Deus e meu Pai, a nossa incredulidade, porque quantas são as vezes que nós somos assim, meu Pai, incrédulos, nós olhamos para a situação e dizemos não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, quando na verdade Jesus, ele é a solução para tudo. E é por isso, Senhor, que nós te pedimos que o Senhor venha guardar esta palavra no nosso coração, para que todas as vezes que nós olharmos para uma situação difícil para nós, complicada para nós, a gente possamos nos lembrar desta palavra que Jesus disse: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. E assim, meu Deus, a gente poder orar, repreender o mal e tomar posse da vitória no nome do Senhor Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos e te pedimos que o Senhor vá de encontro, Pai, a todas as vidas que estão aprisionadas, meu Deus, as forças malignas, Senhor, sofrendo, Pai. Ora na água, ora no fogo, ora no álcool, ora nas drogas, Senhor, meu Deus, vai de encontro, Senhor. Visita nesta hora, vai libertando, entra dentro desse lar, Senhor, onde o inimigo está fazendo uma bagunça, trazendo contenda, dissensões, divisão, meu Pai. Estenda as suas mãos poderosas sobre essa casa, sobre essa família. Repreenda o espírito imundo, Senhor, de prostituição. Repreenda o espírito imundo do adultério. Repreenda o espírito dos vícios, Senhor. Repreende, meu Deus, a insônia, a depressão, a ansiedade, Senhor. Estenda as suas mãos, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. E repreende todo o mal, toda a opressão do maligno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E entra com as providências do Senhor dentro deste lar, dentro dessa casa, levando a paz, levando o sossego, levando o sono tranquilo, Pai. A união, meu Deus, a alegria, Senhor, de um familiar estar perto do outro, Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, toma em tuas mãos, Senhor, essa pessoa que ora, que clama, essa pessoa que te pede, meu Pai, essa pessoa que intercede, essa pessoa que crê, meu Pai, porque tudo é possível ao que crê. E nós te agradecemos por esta palavra, em nome de Jesus. Amém.